Shalom, amados. Bom dia, né? Com Jesus no barco faremos proeza. Com Jesus nós saltamos muralha. Com Jesus, qualquer situação que seja adversa para nossas vidas, Ele tem poder de mudar, de transformar, né? E garantir vitória aos seus, porque nada, absolutamente nada, é impossível para o nosso Deus. Ele é especialista em impossibilidade. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos? Meditar na palavra de Deus é necessário, é extremamente necessário. Não inicie o seu dia sem tirar um tempinho para meditarmos na palavra de Deus. E se porventura, devido à correria normal, né? Normal, as demandas, né? Muitas das vezes nos distrai, né? Faz com que esqueçamos, mas isso não pode acontecer. Vamos, se esqueceu? É a hora de lembrar. Pega a tua Bíblia, vamos meditar uma pequena porção da palavra de Deus, que está no livro de Romanos, capítulo 8. Leia aí junto comigo. Capítulo 8, o verso 34, 35, até o 30, do 34 ao 37, que diz: quem é que condena? Começa com a interrogação. Quem é que condena? Pois é Cristo. Cristo quem morreu por mim e por você. Ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilha! Ele está intercedendo por nós. Aí o 35 diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que alguma coisa tem poder de nos separar do amor de Deus? Não pode, não pode, não pode, não pode. Não deixe isso acontecer. O amor de Deus em nós. A Bíblia nos ensina que você e Deus é maioria. E quem está com Cristo na batalha é vencedor sempre. Vamos analisar, só para poder se situar e entender. A história de Davi, que com um cheixo, uma pedra, matou um gigante. Humanamente impossível. Por que Golias morreu? Foi porque da pedra? Não. Foi pelo Deus que Davi servia. Foi Deus quem usou a pedrinha para bater, para fazer com que o gigante caísse e Davi arrancasse a cabeça com a espada. Qualquer pessoa que vai analisar essa situação percebe que houve o sobrenatural de Deus na história de Davi e o gigante. Porque eu já vi muitas crianças, homens, pegar um badog ou funda, matar um passarinho, matar uma pomba. Mas um gigante de muita altura, humanamente impossível. Mas por que o gigante caiu? Foi porque Davi, ele foi categórico em falar: olha, eu vou a ti, em nome do Deus de Israel. Você saberá que há um Deus em Israel. Olha para aí. Ele já foi dando a glória devida a quem pertencia, a quem pertence, sempre pertencerá. Não foi a pedra,
foi o Deus de Davi quem usou a pedra. E a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? Será que estás passando por situação de escassez? Será que tens aberto a despensa e não tens lá tudo que tu desejava ou precisa que estivesse? Quem sabe é um sapato que tu tá precisando e não tem dinheiro para conseguir. Ou quem sabe, nesse período chuvoso, algumas casas pingaram, né? Outras, literalmente, meio que parece que estava chovendo dentro. Mas existem pessoas em situações bem piores. E nenhuma casa com pingueira tem. Estão debaixo de uma marquise. Outro dia desse eu passei pela rodoviária e tinha um senhor, alguém, exatamente, não sei dizer se era senhor, se era senhora, estava todo enrolado. Ele nem deitou em cima do banco da rodoviária, porque com a chuva intensa, os açoites poderiam molhar ele, ou até mesmo ele virar do banco e caísse. E ele deitou na calçada. E você, eu, nós temos um telhado que cobre a nossa cabeça e uma cama para deitarmos. Então não há, por mais difícil que seja a situação, ela não é justificativa para nos separar do amor de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo aqui no verso 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Porventura a tribulação tem esse poder? Ou a angústia? Ou a perseguição? Alguém está te perseguindo, mas perseguiram Jesus. Ou a fome? Pode faltar de manhã, mas tenha certeza que pelo meio-dia, ou à tarde, ou à noite virá. Há uma promessa na palavra de Deus, que nem o justo, nem a sua descendência mendigará o pão. Se você tem sido fiel, fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. E esta palavra precisa se cumprir na tua vida, basta você crer. Nada tem o poder de te separar do amor de Deus. Pode ter perseguição? Tem, é necessário, faz parte do processo. Pode ter fome? Muitas das vezes sim, né? Faz parte do processo. Mas pode faltar pela manhã, mas meio-dia ou à tarde ou à noite a comida virá, né? Estamos numa época que está na moda o jejum intermitente. Quantas pessoas ficam 12 horas sem comer, 15 horas sem comer, até 20 horas sem comer para emagrecer? Muitas das vezes, muitos ficam inquietos porque tem ficado 4 horas sem ter a provisão dentro de casa. A Bíblia deixa bem claro que no mundo teríamos aflição, mas é preciso ter bom ânimo. É preciso descansar. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nem o perigo, nem a espada. A Bíblia diz assim, olha, não tenha medo, não tema o homem que só tem poder de matar o corpo. Tema ele, que além de ter o poder de matar o corpo, ele tem o poder de lançar a alma no inferno. E todos aqueles que o temem porque o amam. A gente não teme a Deus por medo do inferno. A gente teme a Deus porque amamos a Ele, somos gratos pelo sacrifício, dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. E pela morte dele, nós passamos a ter vida. O castigo que era para nós estava sobre ele. E pelas suas feridas, suas chagas, nós somos sarados. E o verso 36 diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, irmã Selma, como? Porque quem está em Cristo é perseguido. Quem anda em trevas, quem anda na escuridão, não se satisfazem em olhar para a luz o repele. Então eles fazem de tudo para apagar a luz, para que eles continuem em trevas, em paz, tranquilos, sem ninguém dizendo para eles que eles estão errados, eles precisam se arrepender. Então, é normal que a igreja sofra perseguições na terra. É normal, porque nos primórdios foi assim. Quando a gente vai estudar a história, Nero,
Nero, um homem mau que governava Roma, tocou fogo na cidade e Deus deu livramento na área onde tinham os crentes. E porque os crentes não queimaram, porque ficaram protegidos aquela região da cidade, ele procurou um bode expiatório e acusou a igreja, culpou a igreja pela insanidade que ele cometeu ao tocar fogo em Roma. E o apóstolo Paulo foi um dos que morreram, foram assassinados, executados como culpados sem ter culpa alguma. Então, saiba que servir a Cristo implica em carregar a cruz. E muitas das vezes é andando e chorando. A palavra de Deus diz, bem-aventurados são aqueles que andam, né, gemendo, chorando, mas eles voltarão, regozijados, trazendo consigo seus molhos. As aflições acontecem, são necessárias, faz parte do processo. Mas nunca esqueçamos. O 37 diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então você está me ouvindo nesta manhã, nesse devocional preparado pelo Senhor para as nossas vidas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Por que virá ao amanhecer, irmã Selma? É porque o Deus que te chamou te garante isso. O Deus que te chamou, ele tem dito e relembrado, não só hoje, mas várias vezes, você já deve ter ouvido alguém ministrando, né? Fazendo devocional ou até mesmo uma ministração de 1 hora ou mais, dizendo que nada, nem ninguém, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada poderá nos separar do amor de Cristo. Fique em paz, amado. Fique em paz, amada. Ele é contigo, né? E em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque ele nos amou, porque ele nos chamou e ele garante a nossa vitória. Deus abençoe.